Tem uma outra informação relacionada ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, porque depois de trocar afagos com o presidente Lula em uma cerimônia que aconteceu no Porto de Santos na última semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente trouxe aqui inclusive as repercussões, agora ele apareceu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se encontraram no litoral de São Paulo, no litoral paulista. Bolsonaro preferiu não polemizar sobre essa aproximação do seu aliado com Lula e afirmou que não tinha mais nenhuma declaração política a fazer sobre esse assunto e finalizou dizendo que, vou abrir aspas, Tarcísio é meu irmão, fecho aspas. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, Jair Bolsonaro foi curto e grosso, disse que Tarcísio é irmão dele, claro, no sentido figurado, mas justamente para evitar maiores comentários, querendo dizer, ele é muito próximo a mim, é o meu parceiro, né? Independentemente se ele tem que tratar coisas com o atual presidente da República, isso não vai prejudicar a relação que eu tenho com ele. É mais ou menos a maneira como você conseguiu decodificar essa aproximação? Sem dúvida nenhuma, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um político experiente, ele sabe como caminhar nesse campo minado que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, todo mundo no Brasil que tem algum tipo de relação com a política vive momentos muito difíceis, né? Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, primeiro desafia qualquer explicação e depois coloca todos nós em situações muito complicadas, especialmente as pessoas que têm uma posição de governador de estado. Eu vi que muita gente ficou incomodada com o que o governador Tarcísio disse e com os gestos dele. A internet pegou fogo, as redes sociais se dividiram em dois campos, né? Um campo que classifica o que Tarcísio fez quase como um ato de completa traição a tudo o que ele dizia que acreditava e ao Brasil, e outros que tentavam explicar o que eu tentei explicar aqui, tá? O governador Tarcísio não é um ativista político. Ele não é o youtuber que fica o dia inteiro ali tentando conseguir mais likes, né? Com aquelas manchetes que chama de clickbait, né? Para atrair visualizações. Ele não é um lacrador de Twitter que fica o dia inteiro querendo discutir. Ele é governador de São Paulo, né? E quem sabe um dia ele possa vir até ser muito mais do que isso. Então, ele, no papel de governador de São Paulo, ele fez o que ele tinha que fazer, o que ele tinha obrigação de fazer diante das promessas de campanha que ele fez, né? E eu vou repetir a frase que eu usei para encerrar o programa, acho que foi sexta-feira passada. Meus amigos, cara feia não ganha eleição e rancor não é estratégia política. O comentário do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o encontro do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o presidente da República, Lula. Disse o seguinte: Tarcísio é meu irmão. Você, José Maria Trindade, há aqueles que falam que houve uma troca de afagos entre Tarcísio e Lula. Acha que houve de fato? Só que o Tarcísio é governador de São Paulo. Tem que manter uma relação republicana com o presidente do país, né? Mesmo que discorde de muitas coisas. Eu nunca vi governador fazer oposição ao governo, isso não existe, né? Agora, essa reação do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma mudança de tom. Ele nunca tolerou muito bem isso não, porque ele adota o princípio de o meu aliado está contra mim, né? Então já houve, inclusive, troca de farpas com Tarcísio por falas de Tarcísio e de Valdemar quando elogiou Lula. Mas é uma reação importante que indica exatamente isso. Não há o que fazer. Tarcísio hoje é governador de São Paulo e ele tem ideias transparentes, abertas, ele fala das ideias dele, não é aliado de Lula, tanto é assim que o Lula falou que ia enfrentá-lo nas eleições. Não se enfrenta um aliado nas eleições, se enfrenta um adversário nas eleições, nas urnas. O próprio Lula falou. Então, assim, ele é governador, tem uma grande responsabilidade de governar um estado do tamanho de São Paulo. As eleições estão muito distantes, por enquanto é exercer a função de governador. O Flávio Bolsonaro é que falou muito bem que Lula
não poderia elogiar os próprios ministros, e foi elogiar um ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, para se ter uma ideia de que as reações foram diversas, mas que ele apoiou muito nas redes, e isso é natural, não o inviabiliza como grupo, né? Mas mostra claramente que ele é um gestor por natureza e pragmático. E Lula também é pragmático. Foi uma posição importante de Lula, porque aquilo ali é estratégia pura, né? O Beraldo, o Zé Maria falou em mudança de tom se referindo a Jair Bolsonaro. Agora, em tempos que a gente observa muitas pessoas defendendo a necessidade de pacificação, a gente está vendo um Jair Bolsonaro dando exemplos. É uma versão paz e amor, é isso? Não, Canhoto, isso tem muito mais a ver com o que o Zé Maria acabou de dizer, né? A atividade política profissional, ela tem que ser exercida com muito pragmatismo e domínio total e completo de um dos ramos mais difíceis da matemática, que é o cálculo político eleitoral. Então, quando o Lula faz uma manifestação colocando uma proximidade entre ele e Tarcísio de Freitas, ele naturalmente quer produzir esse enfraquecimento da legitimidade do Tarcísio junto à direita brasileira, que é colocar Tarcísio como uma figura que esconde um passado próximo ao PT, aos governos de esquerda e etc. Só que quem deu espaço para que Tarcísio de Freitas tivesse protagonismo foi o governo de Jair Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas, ele se destacou muito pela comunicação, pela fala segura, ele foi muito habilidoso, aproveitou as oportunidades que teve, conseguiu destaque, conseguiu a confiança de Jair Bolsonaro, que o viabilizou na eleição para o governo de São Paulo. Isso é um fato dado. Hoje, ele tem a segunda caneta mais poderosa do Brasil. O governo do estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento e tem uma relevância imensa em relação aos outros estados, em relação à própria União. Então, hoje, não faz sentido Jair Bolsonaro se distanciar, brigar, se tomar de dores pela manifestação pragmática e o gesto pragmático de Tarcísio de Freitas com o presidente da República, porque se não tiver interferência e apoio do governo federal, o túnel entre Santos e Guarujá não sai, o que é um absurdo. Nós estamos em 2024, duas cidades tão importantes não conseguem permitir que as pessoas transitem livremente entre uma cidade e outra, que são separadas por poucos metros. Isso é absurdo. Então ele sabe que tem que resolver isso, vai entregar essa obra, o que tudo indica, e só entregará com apoio do governo federal. Pois fato concreto. Pode concluir, por favor, Beraldo. Não, então, se chegar próximo das eleições, o desenho eleitoral começar a ser formado, aí sim a gente terá movimentos concretos, tanto do discurso de Tarcísio de Freitas sendo mais duro com a esquerda, com o governo federal, enfim, como também o governo federal vai jogar duro contra ele, contra Jair Bolsonaro e quem tiver pela frente. Pois é, agora, politicamente, né, Mota, o governo federal não pode, digamos, maltratar o estado de São Paulo, nem o governador Tarcísio Gomes de Freitas, né? É o estado mais rico, mais populoso, politicamente muito importante. É preciso manter uma relação sadia e olhando também as eleições de 24 e 26, né? Na teoria, né, Caniato? Na prática, as coisas são um pouco diferentes e eu acho que a divergência começa na discussão sobre o que é bom, quais são os melhores interesses do estado de São Paulo. Tem alguns vieses político-ideológicos do grupo que domina hoje o Brasil, por exemplo, né, uma política de antagonizar o agronegócio, que tem uma forte presença no interior de São Paulo, essa história da
da nova política industrial maravilhosa, nunca antes feita nesse Brasil. Na verdade, é tudo o que já foi sempre feito nesse Brasil, né? Você usar os mecanismos do Estado para beneficiar meia dúzia de empresários amigos e chamar isso de política industrial. Essa visão de Estado interventor é tudo o que São Paulo não precisa. São Paulo precisa liberdade para voar. São Paulo precisa liberdade para produzir, para plantar, para colher, para comprar, para vender. São Paulo precisa de menos imposto, menos burocracia. E é esse brilho no olho que a gente vê, e eu já tive a oportunidade de estar com o governador Tarcísio algumas vezes, de ouvi-lo falar, que é uma experiência quase mágica, porque ele fica 2 horas falando. Ele coloca fatos, dados, números, quilometragem de estrada, quantidade de navio que entra e sai do porto, e você fica assim, meu Deus do céu, como é que alguém sabe tanto e consegue organizar? Então eu acho que foi um privilégio para São Paulo ter uma pessoa como Tarcísio cuidando do Estado, e que esse privilégio se repita em outros estados brasileiros, que a gente tenha mais pessoas entrando para a política eleitoral pura e simplesmente com a vontade, com a intenção de tornar o país melhor.